Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A professora Mariana também. Bom, estou aqui para apresentar as ideias centrais do que foi discorrido no nosso trabalho. Lembrando que o nosso trabalho foi baseado num artigo científico de Bruno Maronini, de 2015. Basicamente, o nosso grupo é composto de 10 alunos da disciplina Comunicação e Saúde. São eles: Maria, Esther, Larissa, Milene, Cláudio, Hanna, Daniel, Gabriela, Eloá e eu, Samuel. Vamos começar então. O nosso trabalho tem o tema Concentração dos Meios de Comunicação de Massa e o Desafio da Democratização da Mídia no Brasil, que também é o título do trabalho do Bruno Maronini. Começando, primeiro slide. Vamos falar da comunicação, introduzindo a comunicação. Basicamente, é uma dimensão humana fundamental, tendo a humanidade desenvolvido ao longo da história os meios pelos quais as sociedades se comunicam. O Estado democrático de direito prevê que, para o exercício da democracia, porém, os cidadãos e cidadãs precisam ter garantidas certas condições que vão de encontro à forma oligopolista comercial que tem dominado a comunicação brasileira. Vale lembrar que oligopolista se refere ao mercado, a um tipo de mercado onde poucas empresas têm o domínio plenamente desse mercado. Algumas das condições mínimas para o exercício da democracia apontadas ao longo da Constituição do Direito Moderno são a liberdade de expressão, o direito à informação e a participação nas decisões referentes às políticas públicas, incluída a política de comunicação. O direito à comunicação configura um núcleo orientador e integrador daqueles, visando uma inserção positiva na dinâmica social de produção, distribuição, circulação e o consumo de informações e de cultura. A concentração privada da propriedade tem reduzido o papel da comunicação humana em toda a sua potencialidade. É muito visto isso em países capitalistas como o Brasil. Faz isso na medida em que direciona as forças de produção ideológica para o processo autorreferente de acumulação mercantil, de reafirmação do poder do capital monopolista e de reprodução das desigualdades existentes. Vamos lá. Próximo slide. Vamos introduzir o tema a problemática da concentração em si. Começando definindo alguns termos, que segundo o Bruno Maronini em 2015. Bom, basicamente, Bruno Maronini define o termo grupos, e é o que vai ser usado nesse trabalho também, para definir grupos, que ele se refere ao controle direto da propriedade, casos em que empresas diferentes pertençam a uma mesma pessoa, seja ela jurídica ou física, ou um conjunto de pessoas relacionadas economicamente. Um grupo de mídia é um conjunto de empresas pertencentes de forma direta ou a um mesmo conjunto de pessoas e sob uma mesma direção político-administrativa. É nesse âmbito dos grupos de mídia, que, por exemplo, se manifesta o fenômeno da chamada propriedade cruzada, em que um mesmo grupo controla empresas de diferentes mercados de um mesmo setor. Por exemplo, um mesmo grupo que possui uma TV aberta, uma empresa de rádio, uma empresa de jornal impresso e uma empresa de TV por assinatura, conforme existem alguns exemplos no Brasil. Isso seriam a definição das redes, basicamente, que se refere também à verticalização da programação. Dentro dessas redes, existem subcategorias que diferenciam as cabeças de rede das afiliadas, que é os laços assimétricos da vassalagem. Vassalagem que seria basicamente o acordo político entre um grupo político menos influente e um grupo político superior. No caso, é essa relação entre as redes afiliadas e as cabeças de chave, que geralmente estão concentradas mais no Sudeste. Passando para o próximo slide, a continuação da problemática de concentração. Pode-se entender, então, que as redes são uma extensão indireta dos grupos, mediadas por outras propriedades. Uma das justificativas para que o fenômeno se dê de tal forma advém do interesse da burguesia radiodifusora em bular as limitações impostas pelo artigo 12 do Decreto de Lei nº 236/67, que define o número máximo de outorgas. Outorgas seria aqui, no caso, acordos ou concessões, número máximo de outorgas por entidade, e assim intenta limitar os processos de concentração e centralização da propriedade.
O mesmo artigo, em seu parágrafo 7º, prevê e deveria impedir, se cumprido, a perda de autonomia das afiliadas, assegurando algum mecanismo de proteção contra a pressão das cabeças de rede. Passando para o próximo, vamos discorrer um pouco sobre a análise e interpretação do papel dessa concentração, né? Bom, a concentração da propriedade dos meios de comunicação também tem sido abordada por alguns autores, com o intuito de tentar mensurá-la. O sentido conferido ao conceito nesse caso pode abranger diversos tratamentos de dados, muitas vezes interrelacionados, mas em geral problemáticos. Oscila-se entre imprecisão por generalidade e a mutilação da realidade. Basicamente, os argumentos que embasam as hipóteses nomeadas por Darwin, um autor que é citado por Bruno Maronini no livro, giram basicamente em torno da ideia de que a razão mais fundamental para resistir à concentração da propriedade da mídia deriva diretamente das visões dominantes de democracia. Vale lembrar que esse é um trecho de Downing, mas é citado por Baker em 2007 no texto. Passando para o próximo, vamos analisar um pouco mais a problemática da análise, né, de forma mais aprofundada. Basicamente, hoje o Estado brasileiro não disponibiliza informações sistematizadas sobre as propriedades dos meios de comunicação. Isso vai dificultar um pouco a mensuração de alguns dados. Além dos desafios teórico-metodológicos, a investigação desse tipo sofre de problemas práticos, que é exatamente sobre isso que eu falei. Não existe um meio sistematizado para averiguar tais informações no Brasil. A maioria dessas pesquisas buscam listar sócios mapeados das empresas que controlam a televisão no país e que concentram o principal poder na radiodifusão. A maior centralidade no país se dá no meio televisivo, pela sua permanência no cenário da concentração, por seu papel como principal fonte de receita dos grupos de mídia, que em boa parte são controlados, em boa parte também controla as emissoras de rádio, por ser o veículo mais consumido do Brasil, que é a TV. Segundo o SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social, teve uma pesquisa em 2015 que revelou que 95% da população brasileira declarou ver TV, sendo que 73% diariamente. Continuando, vamos falar um pouco da concentração da propriedade em si, né? O fato de ter sido vedada a participação de pessoas jurídicas no capital social das empresas de radiodifusão até 2002, com a justificativa de que era necessário identificar com precisão seus controladores, pode ter sido um fator que incentivou, de certa forma, o desenvolvimento de empresas familiares, em detrimento de outras formas possíveis de propriedade, como, por exemplo, as sociedades anônimas. É o fato que a gente se vê presente até hoje. A maioria dos grandes conglomerados de TV são dominados por empresas de família. Essa estrutura de oligopólio na televisão brasileira se consolidou nos anos 80 e pouco variou até os dias de hoje, sendo marcada basicamente pelo estabelecimento de um sistema central, onde poucas redes nacionais privadas, como Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete, depois substituída pela Rede TV, e tendo apenas o acréscimo e chegada da Record, como mudança representativa posteriormente. Nessa imagem, ao fim do slide, podemos visualizar com mais clareza uma chart que demonstra ou cita basicamente os líderes desses 5 maiores grupos televisivos do Brasil, que atualmente, segundo a pesquisa, são Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Continuando, vamos falar um pouco da concentração e do domínio de mercado dessas empresas. Já foi citado as empresas, né? Vale ressaltar que a televisão brasileira concentra a maior parte do bolo publicitário. O que é isso? A maior parte da verba que é advinda do governo é destinada às redes televisivas. De acordo com o levantamento publicado no blog do jornalista Fernando Rodrigues, que é citado no texto do Bruno, o governo federal, ao invés de aplicar os fundos públicos em políticas que visem a distribuição equilibrada dos recursos, eles acabam injetando a maior parte da verba de publicidade oficial nos veículos do oligopólio que domina o mercado. Com isso, o governo gastou, em 2013, como exemplo, 625 milhões somente com publicidade veiculada pela Rede Globo, enquanto a Record recebeu 243 milhões nesse mesmo ano do governo federal e o SBT 182 milhões.
Agora, considerando que o lucro líquido da Globo, da Rede Globo, em 2013, foi de 2,5 bilhões de reais, apenas o total injetado pelo governo na Globo equivale a 25% de tudo que a Globo faturou nesse ano. Isso demonstra como que o Estado alimenta essa concentração. O governo tem um papel muito forte no aumento dessa concentração e disparidade entre o poder das cabeças de rede e das afiliadas, que geralmente estão no interior do Brasil. Falando um pouco da concentração e domínio político-ideológica. No período da ditadura, houve um chamado filtro ideológico, que foi imposto pelas elites brasileiras. O que isso significou? Bom, basicamente esse filtro selecionava os indivíduos e grupos mais afinados com um projeto desenvolvimentista, autoritário, e expelia os dissidentes. Prova disto é que a ditadura favoreceu o Grupo Globo, ao não puni-lo por ter contrariado a Constituição e se associado ao capital estrangeiro do grupo Time Life 12, enquanto seus concorrentes menos alinhados se afundavam em dívidas. Esse cenário indica a conformação do sistema brasileiro de comunicação, jamais rompido ou contrariado. Continuando no próximo, falando um pouco da opção política pela concentração, né? Basicamente, foram listados 4 itens que, segundo o Bruno, são muito afetados por essa política oligárquica. O caráter moral desses grupos televisivos, que controlam todo o meio, consiste na redução da comunicação à dimensão comercial privada, tem destaque para a hereditariedade das empresas e das outorgas, a transferência da propriedade de acordo com interesses particulares e também no arrendamento das outorgas por meio do loteamento dos horários na grade de programação. Agora vamos fazer uma breve avaliação do crescimento do mercado. Bom, o crescimento observado no mercado de TV aberta e rádio, apesar do aumento da concorrência da internet e da TV paga, pode ser relacionado também com a relação à classe econômica C, que é o público principal da televisão. Hoje a TV aberta tem seu maior grau de penetração nas pessoas dessa classe social, sendo que através de pesquisas recentes foi descoberto que de todo o público que assiste TV no Brasil, 48% pertence à classe C. Vale lembrar também que as igrejas cristãs também representam um diferencial nesse quadro de oligopólio, porém não de maneira a modificar esse cenário. Um exemplo seria a Rede Record, que configura o crescimento do teleevangelismo, já que o seu dono, Bispo Macedo, é dono de uma das maiores redes de igreja do país. Concluindo, podemos concluir que um passo fundamental para a democratização da comunicação seria o Estado assumir o seu papel de regulador e garantidor de direitos, mas a gente sabe que isso acontece muito pouco no Brasil, porque as poucas leis que se opõem ao oligopólio da radiodifusão, em grande medida, não vão além de cartas de intenção, como é o caso do artigo 220 da Constituição. Além disso, quando possuem alguma efetividade, o empresariado tem logrado, tem contornado, tem burlado a lei, tem achado brechas na lei para satisfazer seus próprios benefícios. Bom, segundo um trecho do texto de Bruno Maronini, há uma contradição, né, uma face dialética do direito à comunicação, porque ele reivindica que o Estado o garanta para o povo, na medida que é efetivado e transforma esse mesmo Estado na direção da democratização. Ele cita essa contradição. Bom, cabe ao Estado, né, em diálogo com a sociedade civil, é o que seria o papel do Estado. Cabe a ele estabelecer projetos de democratização para o setor de comunicação. E isso exige mais transparência em tudo que diz respeito às empresas de radiodifusão. É imprescindível que sejam prestadas contas à sociedade por parte do empresariado. Também, para que fosse cumprida o papel
das leis a respeito da concentração das mídias, é preciso desenvolver também mecanismos efetivos para a estruturação dos sistemas público e estatal de comunicação, de forma que possam se consolidar e dar suporte ao exercício do direito à comunicação, com maior diversidade e pluralidade de ideias. Como também precisa-se regulamentar os dispositivos constitucionais, como aqueles que prevêem a produção regional das TVs afiliadas e incorporar nesse propósito debates contemporâneos sobre representação de gênero, racial, étnica e até de orientação sexual. Concluindo, o desafio não é pequeno, mas sem enfrentamento nunca serão superadas as condições que obstruem o pleno gozo da liberdade de expressão e do direito à comunicação no Brasil. E um passo importante para o cumprimento dessa tarefa é conhecer bem o sistema de comunicação que temos, os agentes que o controlam e de quais estratégias tem utilizado para controlá-lo, para nos controlar através da mídia. Bom, é isso. Basicamente, concluo aqui, fecho o trabalho, né, sobre concentração da mídia na sociedade. E é isso. Obrigado, professora, pela atenção. Obrigado aos que estão assistindo pela atenção. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos.